Boa noite. Elevemos nosso pensamento a Deus, agradecendo pela vida de todos na noite de hoje. Um feliz ano novo, que Deus possa abençoar a todos plenamente. Vamos levar nosso pensamento a Deus e a Jesus, e que seja feita a vontade do Pai. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. E assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje com o nosso irmão Mauro. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Desanimado, né? Vamos tentar novamente. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É isso aí, vai dar tudo certo. Não vamos desanimar, está iniciando o ano, né? Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Tudo vamos realizar dentro das nossas condições, com fé em Deus, em Jesus. Primeiramente, agradecer a Deus Pai, nosso Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecer a Jesus, nosso mestre e irmão maior, nosso governador do planeta Terra. Agradecer a Maria Santíssima, Mãe do Cristo, aos nossos benfeitores, guardiões e protetores, aos mentores da casa e a cada um aqui presente, encarnado e desencarnado. A proposta dessa noite é falarmos sobre prioridades e escolhas. Quais são as nossas prioridades? Já pulamos as ondinhas? Já fizemos nossos pedidos? Já colocamos lá na agenda aquilo que desejamos para 2026? Quais são os nossos projetos? Quais são os nossos objetivos? Os nossos sonhos? Vamos conseguir realizar? Vamos acreditar na nossa capacidade de superação, de enfrentar as dificuldades? Sim. Porque às vezes nós planejamos algo e acontece totalmente diferente daquilo que desejamos. Muitas das vezes acontece dificuldades, problemas, enfermidades, sim. Mas nós temos que ter um planejamento. Não podemos viver uma vida somente por viver. Assim fazem os animais,
Nós temos que viver com objetivo. E quais são as nossas prioridades na vida? O que nós destacamos, aquilo que realmente é importante para nós. Quais os nossos sonhos? Talvez de ter a casa própria, né? O primeiro carro, ou um carro novo. Talvez um emprego. Talvez construir, adquirir, conquistar um lar, uma família. Quais os nossos desejos? O que nós colocamos como prioridades? Bem, hoje se comemora o Dia dos Reis Magos. Belchior, Gaspar, Baltazar. E eles saíram lá do Oriente para trazer presentes para Jesus. Prioridade. Fala-se que andaram por 1000 quilômetros para chegar até Jerusalém, até Belém. Por essa trajetória, houve um planejamento. Houve um objetivo. Foi traçado, sim, todos os desafios, as dificuldades que teriam. Provavelmente eles não vieram sozinhos. Sendo reis, vieram com comitivas. Talvez exército para proteger, porque eles eram reis. E poderia acontecer assaltos, enfrentamentos, sim. Então, na vida, nós temos objetivos, nós temos sonhos, nós temos desejos. Mas o que nós colocamos realmente como prioridade em nossa existência? Quando a gente é criança, nós pensamos somente em brincar, viver aquele momento da infância, sorrindo, adquirindo os amigos. Quando nós chegamos na juventude, nós já procuramos algo diferente, descobrir as coisas, desvendar mistérios, né? Muitas das vezes procuramos coisas que não são corretas para nós. E quando nos tornamos maduros, adultos, aí já temos outro pensamento. De ter um lar, uma família, uma casa, um bom emprego, sim. São prioridades. Mas chega um certo ponto da nossa existência, eu não digo que é envelhecer, mas sim amadurecer. Por quê? Porque nós adquirimos conhecimentos, nós passamos por experiências, sejam estas boas ou não. E essas situações da vida vão nos ensinando. Muitas das vezes a ser forte, corajoso. Muitas das vezes parece que vai desabar tudo em cima de nós. Muitas das vezes parece que as coisas não encontram uma solução. Aquele probleminha parece que vai aumentando cada vez mais. Mas nós temos que ter a fé, a confiança. A fé em Deus, nos bons espíritos. E a fé em nós mesmos. Nessa capacidade de superar, de suportar, de ser resignado diante de situações tão difíceis. Bem, e quando falamos em prioridades, o que priorizar? O que é importante para nós? Um professor, na aula de filosofia, ele apresentou aos alunos uma experiência dentro de um conceito que ele traz para aqueles alunos. Ele colocou um vaso, uma borda grande, e nesse vaso ele coloca pedras grandes. Ele pergunta aos alunos se esse vaso estava cheio. E os alunos disseram que sim. Na visão dos alunos, ele estava cheio.
Ele então agora pega um balde com pedregulhos e coloca dentro desse vaso. E aqueles pedregulhos, eles vão se alojando, vão se ajustando entre aquelas pedras. Ele novamente pergunta aos alunos se aquele vaso está cheio. E os alunos, aí alguns já ficaram em dúvida, né? Mas a maioria disse que sim, estava cheio. Agora ele pega uma lata de areia e coloca nesse mesmo vaso. E aquela areia vai espalhando, vai se ajustando entre aquelas pedras e os pedregulhos. Ele então pergunta novamente, e o vaso está cheio? E aí a maioria já não opinou, né? Ficaram na dúvida. Mas alguns disseram que sim. Ele vai e traz uma jarra com água e coloca nesse vaso. E ele então pergunta, o que vocês entenderam nessa experiência? Qual é a opinião de vocês? E um dos alunos disse, bem, professor, isso mostra que mesmo que a agenda esteja cheia, sempre há um espaço para colocar algo. E o professor disse, não é exatamente isso. Eu mostro nessa experiência que a pedra é a nossa prioridade maior. É o que é mais importante na nossa vida. E se colocarmos as outras coisas antes da pedra, ela não vai caber ali nesse vaso. Ele então pede a um aluno trazendo os mesmos materiais, a mesma quantidade. E o aluno coloca água, areia, os pedregulhos, e quando foi colocar a pedra, não conseguiu. Porque o espaço já estava praticamente completo com as pequeninas coisas. Então ele mostra aos alunos que na vida as situações muitas das vezes exigem de nós procurar a prioridade maior. Aquilo que é importante para nós. O que é importante na nossa vida. Será que realmente o importante é ter aquele carro novo, aquele celular, aquela casa nova? Ou será que está relacionado com os sentimentos, com as coisas do coração? Aquilo que nos faz crescer dia a dia, moral e espiritualmente. Aquilo que nos proporciona felicidade. Aquilo que nos preenche de alegria, estando com as pessoas, com a família, com os amigos, estando conectado com a divindade. Qual é a nossa prioridade para 2026? Qual é o nosso planejamento de vida? O que desejamos para nós? O que desejamos para esse planeta? Um período de muita revolução, de guerras, destruições. Sim. O que esperamos? Porque a vida continua, as horas são as mesmas, o tempo é o mesmo. O que fazer de um ano? O que fazer para que este ano seja totalmente diferente de 2025? O ser humano, ele procura algumas prioridades. Ele escolhe algumas prioridades. E a maioria de nós faz isso. Todos nós fazemos. Procuramos prioridades na nossa vida, no nosso dia a dia, buscando aquilo que é melhor. O prazer material, a felicidade espiritual, a harmonia. Sim, tudo nós desejamos. E destacamos algumas delas. A saúde física. Quantas vezes a gente diz, né, um feliz ano novo, com muita saúde. Porque se o nosso corpo está doente, nós não temos ânimo. Ficamos sem vontade, sem disposição, não é verdade? Então a saúde física é importante para nós. Corpo são, mente sã. Se nós estivermos doentes, ficamos abalados.
estressados, deprimidos, aflitos, sofremos. Então a saúde física é muito importante, é uma prioridade para nós. Então o ideal é fazermos um check-up todo ano, ver a nossa situação física, a nossa saúde e tratar se houver algumas enfermidades. Isso também traz um bom sono, né? Um sono adequado, uma boa alimentação, exercícios, sim. Nós precisamos manter o nosso vaso sagrado, que é o nosso corpo físico. Nós somos espíritos que habitamos um corpo físico. E esse corpo físico, queira ou não queira, é a nossa prisão. Estamos presos nele. Então nós temos que cuidar dessa prisão, nós temos que cuidar desse corpo, porque não podemos sair dele, só com o desencarne. Aí nos libertamos. Existem espíritos que ainda ficam presos ao corpo, né? Que não querem abandonar a sua prisãozinha, o seu vaso abençoado. Então nós temos que cuidar do nosso vaso, do nosso corpo físico. Outra prioridade, relacionamentos positivos. Harmonia no relacionamento familiar, com os nossos amigos, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente social. Então nós temos que estar bem, de forma positiva, nesses relacionamentos. Isso é uma prioridade que muitos seres humanos procuram. Finanças, importante também, né? Estarmos equilibrados financeiramente. E se a gente está no vermelho, estamos em dificuldade em pagar as contas, já ficamos, muitas das vezes, doentes, né? Ficamos aflitos. Então, a importância de saber administrar aquilo que ganhamos. E muitas das vezes não é fácil. Porque surgem os imprevistos. É um medicamento, é uma compra que tem que fazer, algo que temos que pagar. São os imprevistos. Por isso que a gente faz um planejamento por ano. Vou fazer um planejamento para esse ano, vai ser dessa forma. Mas nem sempre vai ocorrer como nós desejamos. Porque existem os imprevistos. Propósito e carreira. Qual é o nosso propósito? Qual é a profissão que desejamos? O local que eu trabalho me agrada? Estou satisfeito com as pessoas que trabalham comigo? Tenho dificuldade em relacionar com essas pessoas? Não, mas eu prefiro esse trabalho, porque ele me ajuda nas finanças, a manter o meu equilíbrio financeiro, a pagar minhas contas, sim. Mas somos felizes naquilo que fazemos? Aquela profissão é o que eu desejo para a minha vida durante tantos anos, né? É isso que eu quero. Então nós temos que ter esse propósito, a nossa carreira, aquilo que desejamos. Desenvolvimento pessoal. Esclarecimento, entendimento, aprendizado. Desenvolver a nossa capacidade intelectual. Muitas das vezes a gente pergunta assim, não, mas eu não sei fazer nada, e a gente vai descobrir o nosso talento. E que muitas das vezes está adormecido e nós não descobrimos ainda. Qual é o nosso talento? Não, eu só tenho talento para isso. Será? Será que não vai despertar em nós em algum momento algo diferente? Aquilo que desejamos? Aquilo que sonhamos? Então vamos descobrir os nossos talentos, desenvolvimento pessoal. Autocuidado e descanso. Isso é muito importante, queridos irmãos. O autocuidado, check-up, né? Ir no médico, ver como é que estamos. O autocuidado conosco, muitas das vezes nos preocupamos muito com o outro, com as pessoas. Não que não devemos nos preocupar com as pessoas. Temos que ajudar as pessoas. Temos que cuidar das pessoas. É do pai, do filho, da mãe, do irmão. Nós temos que cuidar das pessoas, mas nós temos que ter um tempo para nós. É o autocuidado, cuidar da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo.
E cuidar não é pegar umas férias e assim, não, ficar um mês de férias. Nós temos que fazer o nosso autocuidado. Cuidar do nosso espírito, ter a harmonia, o equilíbrio. E o dia a dia, as tarefas, as dificuldades, o trabalho, tudo força de forma contrária a isso. Porque a gente vive tão ansioso, preocupado com o que temos que fazer, com as pessoas que temos que cuidar, que nós esquecemos de nós. E a vida, ó, passa rápido. E aí depois, quem vai cuidar de nós, né? O descanso é muito importante. Contribuição social. O que eu posso fazer pelo próximo? De que maneira eu vou ajudar o próximo? Eu vou na casa espírita, vou lá ajudar com cesta básica, com roupas. Eu posso fazer enxoval. Eu posso ajudar na evangelização. O que eu posso fazer? Não, mas eu não quero ir na casa espírita. Mas existem outras instituições. Existem asilos, casas de abrigo, de menores, enfim. De alguma forma a gente pode contribuir. Nós temos que fazer pelo outro. Espiritualidade e conexão. Porque nós somos espírito. A nossa passagem aqui é temporária. Nós temos que entender isso. É temporário. Quantas pessoas que fizeram parte da nossa vida que já estão no plano espiritual? Um pai, a mãe, um irmão, um amigo, um filho, um tio, um colega, um companheiro de ideal espírita, já se encontra no outro plano. Então nós temos que entender isso. Nós somos espíritos, habitando o corpo físico, mas somos imortais. Nosso corpo passa pelo processo de transformação com a morte. Nesse desencarne, o espírito retorna à vida espiritual. Então nós somos imortais. E nós precisamos dessa conexão com Deus. Nós precisamos, mas eu não gosto de ir na casa espírita, eu gosto de ir assistir uma palestra, mas eu prefiro ir lá no templo, numa igreja. Não importa. O importante é que estejamos conectados com a divindade. Nós precisamos desse equilíbrio espiritual, porque a essência é o espírito e não o corpo. Aí colocamos ali no início a saúde física. Corpo são, mente sã. Mas também não podemos esquecer da saúde mental. O estresse, a depressão, a melancolia. Mente sã, corpo são. Porque se não estivermos bem mentalmente, ou seja, emocionalmente, vai abalar o nosso corpo. Vamos adoecer. Não cuidamos da nossa mente, do nosso emocional, ele vai afetar o nosso corpo também. Assim como o corpo, estando doente, vai afetar o quê? Nosso emocional. Porque se a gente vai no médico, o médico diz, você tem tal doença, já ficamos abalados, né? Você tem um câncer, pronto, já ficamos assustados. É o fim. Isso atinge o quê? Nosso emocional. E vice-versa. Se a gente não está bem, estamos com problemas, então é hora de procurar o quê? Ajuda. Ajuda de um profissional da saúde, psiquiatra, psicólogo. Ajuda na casa espírita, com tratamentos espirituais, o passe. Algumas casas dispõem de tratamento de maca. Desobsessão, em caso de obsessões. Então nós temos que procurar ajuda, não ter vergonha nem medo. Dizer, eu estou frágil, estou com dificuldade, é hora de eu procurar ajuda. Desenvolvimento pessoal. Destacamos também essa parte que nos fala sobre o conhecimento contínuo. Todo aprendizado é muito importante para nós, queridos irmãos. Não se perde. Nós podemos perder as coisas materiais.
Aquilo que Jesus disse, que os ladrões não roubam, não escavam nem roubam, e nem a traça corrói. Porque isso faz parte do Espírito, o conhecimento, a gente não perde. Ah, mas eu sou um espírito milenar, aquilo que eu aprendi em outras existências, em outras reencarnações, eu ainda mantenho? Sim, não perdemos. Nós vamos utilizar nessa encarnação aquilo que é útil e necessário para nós. Mas aquilo que aprendemos durante as nossas reencarnações, não perdemos nunca. Está gravado no nosso perispírito. E quando desencarnarmos, aquilo que aprendemos nessa existência também não vamos perder. Então, conhecimento é necessário. Aprender, conhecer as coisas. Não é somente as obras básicas, né, da doutrina espírita, mas tudo. A ciência, a química, a física, tudo nós temos que aprender. Talvez nessa existência não vamos conseguir, né? Provavelmente, mas com a evolução nós vamos chegar lá. Então nós precisamos do nosso equilíbrio e disciplina. Disciplina. Tudo na vida é necessário o equilíbrio. Ah, mas eu estou doente, o médico disse que eu não posso mais comer aqueles hambúrguer gostosos. Então vamos, né? Vamos procurar ter esse equilíbrio. Aí eu comia 10 hambúrguer no final de semana. Então vamos reduzir. E não vai ser fácil, né? Então vamos reduzir para 5, daqui a pouco para 4, daqui a pouco para 1. Daqui a pouco nós estamos o quê? Uma maçã. Uma fruta. Ah, mas daqui a um mês eu quero comer mais um hambúrguer lá. Não tem problema. Quando nós chegamos a uma certa idade, tudo para nós é proibido. Nós temos que evitar açúcar, temos que evitar gordura, temos que evitar um monte de coisa. Temos que evitar. Isso não proíbe. Nada para nós é proibido. Tudo posso, porém nem tudo me convém. Aí vai da responsabilidade dos nossos atos. Se eu sei que aquela coisa vai me fazer mal, eu vou evitar. Tem que deixar de lado. Vamos trocar por outra. Assim, com relação ao excesso em trabalho, tem pessoas que trabalham em 2, 3 empregos. Tem pessoas que não dormem durante a noite, trocam a noite pelo dia. Tem pessoas que não cuidam da sua saúde. Então nós temos que rever isso. O que eu quero, o que eu desejo para 2026? Então tudo depende da nossa escolha. Quem já não ouviu falar sobre o livre-arbítrio? A livre escolha, a livre opção. A escolha sempre será nossa. As pessoas poderão nos influenciar, poderão dar opinião, sugestão, mas a escolha é nossa. Nós que vamos escolher o que é melhor para nós. Ah, mas eu tenho dúvida. Ah, vou perguntar para fulano o que é que ele acha. Ele diz, faz isso. Não, mas eu pensei nisso mesmo. Já estava na nossa mente o que a gente queria, mas a gente queria uma outra opinião, uma sugestão. Então a escolha é sempre nossa. Quando nós encarnamos, nós escolhemos. Nós planejamos, junto com a espiritualidade maior, aquilo que queremos. Onde vamos morar, com a família que vamos viver, sim. A não ser que é imposto, né? A não ser que o espírito é tão inferior ainda, que ele não tem essa condição de escolher. Mas eu acredito que todos nós aqui presentes escolhemos, sim. Então não adianta reclamar da família, não adianta reclamar das pessoas que vivem conosco, no nosso trabalho, nós escolhemos. Nós escolhemos. Tem dificuldade? Tem. Mas vamos seguir em frente. Jerry era um gerente
de restaurantes. E ele era uma pessoa muito motivadora, sempre otimista. Ele sempre dizia, quando alguém perguntava para ele, como é que está a vida, Jerry? Ele dizia assim, a minha vida está bem, está ótima, está cada vez melhor, sempre com esse pensamento otimista. E quando ele acordava e tinha alguma dificuldade, existia alguma coisa que poderia trazer o desânimo, ele dizia, não, a escolha é minha. Eu vou escolher se vou acordar de manhã ou não, se eu vou dar bom dia para os meus familiares, ou vou ficar resmungando. A escolha é nossa. Nós temos sempre 2 ou mais escolhas para fazer na vida. Então, a decisão, a escolha é nossa. Nós queremos estar num ambiente tranquilo no nosso trabalho, então vou me afastar das pessoas. Aí eu fico lá separado, né, no meu canto. Ou se eu quero vivenciar aquela situação com meus amigos. Em tudo, nós fazemos escolhas, nós decidimos, mas muitas das vezes nós escolhemos de forma errada, nos equivocamos, porque o nosso pensamento, o nosso desejo é totalmente diferente daquilo que Deus deseja para nós, daquilo que Deus, Ele quer de nós, cada um de nós. Então, se nós tínhamos uma tarefa e temos uma tarefa aqui na Terra, nós escolhemos muitas das vezes por caminhos tortuosos. Nós escolhemos pela porta larga e não pela porta estreita. Porque a porta estreita é a porta do sacrifício, da renúncia, e muitas das vezes nós não queremos isso. Nós queremos a porta da facilidade. Então nós temos que pensar quais são as nossas escolhas. E Jerry, ele sempre fazia a melhor escolha. E certo dia, e ele era um motivador, que ele incentivava os garçons do restaurante, da rede de restaurante a qual ele era gerente, também dessa maneira, sempre pensar de forma positiva na vida, mesmo diante das dificuldades, das dores, do sofrimento, mas sempre de forma positiva. E um certo dia ele ficou num restaurante sozinho, esqueceu de fechar a porta dos fundos, e de repente entrou 3 ladrões armados, renderam ele e disseram para ele abrir o cofre. Ele estava tão nervoso que ele não conseguia acertar os números. E eles, vendo que aquela situação estava difícil, que provavelmente a polícia iria chegar, eles atiraram várias vezes nele e foram embora. E ele ficou ali, baleado. E ele veio na mente dele a escolha, ou viver ou morrer. E ele escolheu viver. Depois de 18 horas de cirurgias, e depois de um tratamento intensivo de várias semanas, ele retorna para casa, com as cicatrizes daquela violência, e um amigo dele, estando lá com ele, pergunta, Jerry, vem cá, me diz, o que você pensou naquele momento? Ele disse, a primeira coisa que eu pensei é que eu deveria ter fechado a porta dos fundos. E a segunda coisa que eu pensei é que eu queria viver. E quando os paramédicos chegaram lá para me atender, eles me deram essa força dizendo, você vai sair dessa. Você vai ficar bem. E quando chegou no hospital, diante dos médicos e enfermeiros, eu sentia que eles não tinham essa confiança. Eu sentia que eles acreditavam que eu não iria sobreviver. Então a enfermeira perguntou para mim se eu era alérgico a alguma coisa. Eu disse que sim. Todo mundo parou. Ele é alérgico. Ele suspirou fundo e disse, eu sou alérgico a balas. Aí começaram a rir. Aí ele disse naquele momento, para aquela equipe médica, eu quero viver. Então me trate, me operem como uma pessoa viva e não uma pessoa morta. E ele continuou a vida dele sempre nessa motivação
mostrando às pessoas que nós fazemos as nossas escolhas na vida. Se o dia está chuvoso, está com vento, com sol, não vai mudar. Ficarmos tristes, reclamando, não vai mudar. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que despertar pela manhã e agradecer a Deus por estarmos aqui no corpo físico, vivendo essa experiência, aprendendo, tentando melhorar. Então nós decidimos, nós escolhemos, nós optamos, nós decidimos, nós queremos sim viver. Nós queremos viver. E de que forma? Quais são as nossas prioridades, né? Bem, prioridade segundo o Espiritismo, a busca pelo reino de Deus e sua justiça, ou seja, o desenvolvimento espiritual e moral. Através da nossa fé, uma fé raciocinada, entender o porquê que estamos aqui, de onde viemos e para onde nós iremos retornar. Uma doutrina que nos mostra a prioridade de fazermos a reforma íntima, mudar. E sempre é tempo de mudança. Sempre é tempo de transformação. Porque a Terra, todos os seres estão em constante mudança. E nós também. E a nossa evolução depende disso. Da nossa vontade, do nosso esforço e das nossas escolhas. Então o Espiritismo nos mostra isso. Que devemos procurar dentro da bandeira maior, que é o amor e a caridade, tanto que Jesus nos traz essa prioridade. A prioridade de amor e caridade. Como um caminho seguro para a regeneração moral e espiritual da humanidade. Não existe outro caminho. Jesus ele estava constantemente em oração. Segundo os evangelistas. Jesus estava com conexão com a divindade, com Deus. E muitas das vezes a gente esquece disso. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que estar em oração, nós temos que estar conectados com Deus. Porque nós somos essência, nós somos espíritos. Então a prioridade de Jesus é o amor e a caridade. E ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Através do seu exemplo. O exemplo que ele deixou para nós. Então a gente tem que ser humilde, nós temos que vencer as nossas paixões, os nossos vícios. Os males, muitas das vezes dizem, o mal está lá fora. Não, está mais dentro de nós do que lá fora. Sabe qual é esse mal? É o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, a nossa arrogância, a avareza, que ainda existe um pouco em cada um de nós, e que a gente está trabalhando para vencer isso. E isso não se vence de uma hora para outra. E nas nossas orações, muitas das vezes, a gente faz, Deus, que esse ano seja belíssimo. Que aconteça isso, que eu tenha saúde, que eu tenha paz, que eu tenha alegria. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus tanto sabe que às vezes a gente diz assim, eu pedi força a Deus. E o que é que Deus me deu? Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade. E Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor. E sabe o que Deus me deu? Deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores. E Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi,
Vejam bem, eu não recebi nada do que pedi. E muitas das vezes é isso que acontece. A gente pede algo que achamos que é o melhor para nós, que é para a nossa felicidade. E Deus sabe que não é. Deus sabe que o melhor para nós é que vem dele. Aquilo que ele entende que é necessário, que vai nos ajudar a evoluir, melhorar. Mas recebi tudo de que precisava. E a experiência de cada dia, de cada amanhecer, de cada dor. É sim a dor, a dificuldade, ela nos ensina. E ela nos ensina muito mais do que uma vida de paz, tranquilidade. Porque aí nós passamos a valorizar a nossa vida, passamos a valorizar as pessoas e passamos a valorizar Deus. Obrigado, Deus. Obrigado a todos pela atenção, pelas energias aqui trabalhadas, agradecendo sempre o carinho, a atenção de todos. E desejando um ano repleto de luz, um feliz 2026. Possamos buscar nossas prioridades e fazer as boas escolhas para 2026. Obrigado a todos e Deus nos abençoe. Obrigado, Mário. Nós temos que fazer dessa forma como o Jack fez. Escolher.